Olá pessoal, regressando aqui ao canal para falar um pouco do BPC, maior política pública de distribuição de renda básica existente no Brasil. Eu queria fazer um convite para vocês, eu queria convidar vocês para que quem não está inscrito no canal ainda se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu faço esse convite especialmente porque eu vou iniciar uma série de vídeos aqui abordando a questão do BPC e tratando mais especificamente das novas regras trazidas pela Lei 14.176 de junho de 2021, que estabelece algumas hipóteses de aumento da renda per capita familiar, e vou tratar também, vou dissecar aqui um relatório da Instituição Fiscal Independente do Senado, que através da nota técnica 50 trouxe aí algumas anotações, alguns registros sobre os impactos financeiros desses novos critérios aí do BPC para 2022. Eu queria iniciar essa série, pessoal, assim, iniciando pelo começo, né? Como se diz, o BPC, o que é o BPC? O BPC é aquela garantia de renda de um salário mínimo para as pessoas com deficiência ou idosos com 65 anos ou mais que comprovem não possuir condições financeiras. E tem como requisito básico, elementar, a questão da renda familiar per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, ou R$ 275 em valores atuais. Esse critério, como a gente falou, vai ser alterado aí a partir de 2022, janeiro de 2022, com a vigência da Lei 14.176, podendo chegar aí até um meio salário mínimo, em algumas hipóteses específicas que analisaremos nos próximos vídeos. Hoje eu quero falar sobre alguns dados básicos do BPC. O Boletim Estatístico de Previdência Social mostrava em setembro de 2021 que hoje nós temos um contingente de 4,8 milhões de beneficiários do BPC. Desses, 45,5% são idosos, 54,5% são pessoas com deficiência. O governo federal, ele gasta atualmente 69,2 bilhões de reais com o pagamento do benefício. É um montante que equivale à terceira maior despesa primária no orçamento da União. Aí, se a gente desconsiderar os gastos da pandemia com a Covid-19, que foram superiores a esse montante, né? Os valores do BPC eles ficam atrás apenas dos gastos previdenciários, né? Que são ali as aposentadorias, as pensões, o auxílio maternidade e outros benefícios previdenciários, e o pagamento do funcionalismo público, né? Depois dessas duas despesas primárias, então o BPC é a maior despesa primária do orçamento público da União. Em proporção do PIB, a gente tem aí um dado, eu vou antecipar um primeiro dado desse relatório aí da Instituição Fiscal Independente do Senado, nota técnica 50 da IFE, né, Instituição Fiscal Independente. Vou antecipar um primeiro dado que é a evolução do gasto com o BPC de 2010 a 2021. Em 2010 nós tínhamos um gasto aí de 42,9 bilhões, totalizando 0,58% do PIB. Chegamos agora em 2021 a 69,7 bilhões, totalizando 0,84% do PIB. Aqui a gente precisa considerar vários fatores, né, pessoal? Mas se a gente traçar
uma linha reta e a gente vai ter que os gastos com o BPC aumentaram em torno na casa aí de 50%, mais ou menos, de evolução. A gente pode considerar que em 10 anos não é um aumento tão significativo como se pretende apontar em algumas hipóteses, em algumas situações. Alguns defensores aí do economicismo e dos interesses do capital tentando minorar a importância do BPC acabam trazendo esses números aí estratosféricos. Mas se a gente considerar aí numa linha razoável de crescimento, a gente tem aqui esse crescimento de 50% da despesa com o PIB não é tão considerável. A gente precisa ainda considerar a fraco desempenho da economia brasileira aí nos últimos anos, especialmente nos últimos 6 anos, né, com o PIB se achatando ao invés de crescer, e isso obviamente aumenta o percentual da política pública em relação ao orçamento. Então, a gente ter esse percentual hoje de 0,84% do PIB com os gastos do BPC, a gente pode dizer que é um número bem razoável, ainda mais se a gente considerar lá o número de beneficiários em 4,8 milhões de brasileiros. Temos aí um número superior a 2%, portanto, dos brasileiros hoje percebendo o BPC. Então, só aí a gente já tem um dado da importância do BPC e de como o gasto não é tão significativo, porque nós temos aí um contingente superior a 2% da população brasileira, 4,8 milhões de beneficiários. Por alto, a gente tem 2,5% aí da população brasileira, considerando a população de 200 milhões. Então, nós temos uma população de 2,5% da população usufruindo de uma fatia de 0,84% do PIB, ou seja, é um número que está dentro da expectativa, não é um número tão estratosférico como se divulga às vezes na grande imprensa ou até por parte do governo federal. Resumindo, pessoal, o primeiro vídeo seria isso, queria trazer esses números, esses dados, e na sequência a gente vai analisar com detalhes as principais alterações, né, as novas regras e critérios para 2022, especialmente da renda per capita, e vamos analisar com maiores detalhes esse relatório, essa nota técnica 50 da Instituição Fiscal Independente. Por hoje é isso, pessoal, a satisfação ter estado com vocês. Pedir para quem chegou até aqui deixar a curtida no vídeo e reafirmar o convite para que sigam o canal, se inscrevam no canal e ativem o sininho, que os próximos vídeos aí trarão detalhes interessantes sobre o BPC. Valeu, pessoal, até a próxima!